Vamos lá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Começando mais um dia do nosso estudo. Obras póstumas, nós estamos no item 14, lá do parágrafo 1º do O Perispírito, o princípio das manifestações. Kardec fez uma abordagem inicial desse capítulo, ou desse parágrafo, falando sobre o perispírito, o que viria a ser o perispírito, qual é a sua função, de que modo que ele favorece a intervenção dos espíritos aqui no nosso mundo material, ou seja, das suas manifestações. No item número 13, para a gente fazer uma recapitulação, ele disse o seguinte: é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem os diferentes fenômenos das manifestações. Sua natureza etérea não poderia ser um obstáculo, já que se sabe que os motores mais potentes encontram-se nos fluidos mais rarefeitos e nos fluidos imponderáveis. Não há absolutamente, portanto, como se espantar de ver, com a ajuda dessa alavanca, os espíritos produzirem certos efeitos físicos, como batidas e ruídos, de todas as espécies, objetos suspensos, transportados ou projetados no espaço. Não há nenhuma necessidade para se convencer de recorrer ao maravilhoso ou aos efeitos sobrenaturais. Deixa eu ver aqui. Tá, João, então. Bom trabalho aí, Didman. Nessa introdução, Kardec lembrava que esse assunto, ele já de certa forma já um pouco familiar a todos nós, né? Quando nós estudamos principalmente o Livro dos Médiuns, lá no começo Kardec já falava com bastante clareza a respeito do perispírito como sendo o elemento, um instrumento fundamental para essas manifestações. Então tudo aquilo que diz respeito à presença dos seres espirituais começa então a ser esclarecido, tirando principalmente aquela aparência do místico, aquela aparência do maravilhoso, do sobrenatural, o que acontece, né, o tempo todo, né, nas informações ou nas produções fictícias que são feitas a esse respeito. Então, para a gente ter uma ideia, vamos imaginar assim, uma novela. Nessa novela aparece uma personagem já desencarnada, e ela se manifesta para uma outra pessoa, né? Nada de muito apavorante, nada de muito assustador, simplesmente uma novela comum, como nós vemos aí todos os dias, e aí então tem uma personagem, né, abordando essa questão da espiritualidade. E quantas novelas já foram produzidas, né? Eu acho que a mais clara, ou a mais famosa de todas elas foi aquela novela Viagem, que representava uma das obras do Chico Xavier. E ali então todo mundo assistia, via o espírito se manifestando, de vez em quando um fenômeno físico que acontecia, mas principalmente a partir de influências espirituais. Em outras novelas apareciam, né, as manifestações dos espíritos e tudo. O interessante é que quando se mostra um espírito como esse, ninguém pensa na possibilidade de haver algum instrumento, de haver algum elemento que pudesse favorecer aquela manifestação, como é o caso, por exemplo, do perispírito. Todo mundo olha e fala assim: bom, o espírito apareceu, o espírito desapareceu. Alguém vê o espírito ou outra pessoa não vê o espírito. Mas e o perispírito? Onde que entra nessa história? Os estudos de Kardec começaram então a trazer esse novo elemento. Foi aí que começamos a nos esclarecer um pouco mais. Quando nós assistimos a filmes como Poltergeist, que mostra, né, aqueles fenômenos pavorosos, quando nós assistimos os filmes de fantasmas, nós tivemos até um filme recentemente chamado A Dama de Preto, se eu não me engano, um filme de terror. E aí então as pessoas olhavam naquele casarão antigo, lá no fim do corredor, de repente uma mulher parada, vestida de preto, olhando para você. Todo mundo no cinema fica arrepiado, todo mundo em casa fica assustado, gente que não dorme à noite, mas ninguém pensa na possibilidade de haver um elemento que favorecesse aquela manifestação mais uma vez. Então, começamos a ter essa compreensão. Saindo um pouco dessa parte da ficção das manifestações, nós começamos a entrar agora na parte religiosa, onde nós temos pessoas que, por exemplo, manifestação em Fátima, lá no começo do século, na segunda década do século XX,
1917, se não me engano, a manifestação lá em Portugal, onde aqueles 3 jovens viram a imagem de Nossa Senhora em cima de um pequeno arvoredo. E ali então começou, né, as pessoas começaram a frequentar aquele local como sendo um santuário que é cultuado até hoje. Ninguém pensa na possibilidade de haver mais uma vez um elemento que favorecesse aquela manifestação. Vamos nesses templos religiosos, nesses locais religiosos, onde nós encontramos curas, onde nós encontramos pessoas que são capazes de ver e ouvir, pessoas que relatam os seus milagres e também não consideram a possibilidade do perispírito. Quando Kardec fala para nós que o estudo desse elemento é a chave para todas as manifestações que são tidas como sobrenaturais e maravilhosas, a gente não leva muito a sério. E aí então a gente começa a entender exatamente o que significa o conhecimento que nós adquirimos do perispírito. As próprias manifestações espíritas, quando nós assistimos a um programa e vemos ali um médium que intermedia a manifestação de um espírito desencarnado que foi um pintor, no caso das pinturas mediúnicas que nós vemos hoje, no caso das psicografias, principalmente nos documentários que nós assistimos com imagens de Chico Xavier e outros tantos médiums, vemos ali também a mesma coisa. Não levamos em consideração o perispírito. Então, na verdade, ele está em tudo. Tendo um conhecimento aprofundado, nós começamos então a olhar de um modo diferente tudo aquilo que nós entendemos como fenômenos. Por isso, então, foi o que Kardec trouxe para nós, que é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem diferentes fenômenos das manifestações, né? E continuando aqui no item 14, que a gente vai entrar agora. Os espíritos, agindo sobre a matéria, podem manifestar-se de várias maneiras diferentes. Através dos efeitos físicos, tais como os ruídos e o movimento dos objetos. Através da transmissão do pensamento, através da visão, da audição, da palavra, do toque, da escrita, do desenho, da música, etc. Numa palavra, através de todos os meios que podem servir para colocá-los em relação com os homens. E nesse etc. que Kardec colocou, falando sobre escrita, desenho, música, audição, palavra, toque, tudo mais, a gente poderia falar sobre as esculturas mediúnicas que começam a ser produzidas. Comentei com vocês, né, o médium José Medrado, lá em Salvador, começa a fazer um trabalho interessante com o espírito Aleijadinho, que foi um grande escultor aqui no Brasil no século XVIII para o XIX, século XVIII principalmente, naquelas esculturas em pedra-sabão, né, que a gente conhece na cidade de Congonhas do Campo, e tantas outras imagens sacras principalmente, começa agora a fazer um trabalho com esse médium de esculturas através da mediunidade, o que é um fenômeno bem interessante. Nós acrescentamos também a parte de cirurgias espirituais, dessas que nós vemos na televisão, ou mesmo nas instituições que nós frequentamos. Vemos também a própria utilização de médiums que trabalham com curas, então tudo isso através do perispírito. Item número 15. Na primeira parte que nós estudamos, né, no nosso último encontro, nós falamos sobre o perispírito, né, entendendo a sua definição. E agora a gente começa a estudar mais na parte de aplicação prática dos fenômenos. Porque o perispírito, a gente lembra, como foi falado, dos tantos estudiosos que nós temos, né, como no caso do Dr. Zalmino Zimmermann, ou então com o professor Hernani Guimarães Andrade, que são dois estudiosos que cada um estudando o perispírito através de uma determinada perspectiva. No caso do Dr. Hernani, ele trouxe para nós, né, um novo conceito que vem sendo estudado, que é o do modelo organizador biológico. Então fala sobre o perispírito como sendo um molde para o nosso corpo físico. Mas no caso aqui do que Kardec traz, nesse capítulo, ele fala das manifestações espíritas. Então nós vemos o perispírito através de uma outra perspectiva. E poderíamos ali falar sobre várias perspectivas diferentes. Como, por exemplo, uma terceira, quando se fala sobre manifestações espirituais, nós, lendo, por exemplo, a Revista Espírita, nós temos vários relatos em que Kardec afirma, né, a presença de um espírito numa reunião mediúnica da qual ele participava e faz uma descrição de como o espírito se encontra. Alguns deles vestidos com determinadas características, outro apresentando aparências
né, físicas de como se encontrava quando encarnado, outros trazendo sequelas, né, ou sinais da forma como desencarnaram, no caso de um espírito que levou um tiro, que levou uma facada, que foi guilhotinado. Então mostra essas características. E a pergunta que a gente faz é: como que o perispírito consegue assumir essa aparência? É uma outra característica que a gente vê do perispírito, né? Uma outra perspectiva que nós podemos observar desse elemento. Então há muita coisa a se estudar. Se nós começássemos a dar aqui quais são os temas diferentes que nós poderíamos abordar em torno do perispírito, nós ficaríamos aqui durante bastante tempo, né? Então, o que Kardec colocou nesse capítulo foi falar das manifestações espirituais e das consequências dessas manifestações sobre as religiões. Então foi desse aspecto que ele quis trabalhar. Vamos aqui então no item número 15. As manifestações dos espíritos podem ser espontâneas ou provocadas. As primeiras acontecem inopinadamente e de improviso. Produzem-se frequentemente nas pessoas mais estranhas às ideias espíritas. Em certos casos, e sob o império de certas circunstâncias, as manifestações podem ser provocadas pela vontade, sob a influência de pessoas dotadas para esse efeito de faculdades especiais. Aqui então ele fala das duas formas que as manifestações podem acontecer. A primeira de uma forma espontânea, ou seja, independe da vontade do médium, que pode, nesse caso, ser ali o responsável, digamos assim, por essa manifestação da perspectiva material. Então é o médium que provoca isso. E muitas vezes, quando nós falamos sobre médium, aliás, essa é uma palavra muito interessante, uma situação muito interessante, quando nós começamos a avaliar um pouco sobre o preconceito com relação ao espiritismo. Se alguém tem um dom especial, né, como a gente já colocou, falar sobre médium, você pode falar sobre alguém que tem dom divino, alguém que é paranormal, cada um colocando um título diferente. Então, algumas pessoas que sequer têm conhecimento sobre mediunidade, que sequer sabem que são médiums, ou mesmo que recusam essa expressão, algumas vezes são ali como diz na parapsicologia, né, seria o epicentro, seria ali o responsável pela produção daquele fenômeno. Na verdade, a responsabilidade é da parte do espírito, porque a mediunidade sem espírito ela não existe. Então, através dessa combinação da vontade do espírito e da possibilidade, né, daquilo que o médium pode oferecer ao espírito para que ele se manifeste, então aí ocorre essa manifestação. Então, como foi colocado para nós aqui, as primeiras, as espontâneas, ocorrem inopinadamente e de improviso, ou seja, independente da vontade ou do entendimento do médium, e mesmo assim de improviso, feito sem que haja qualquer tipo de planejamento. Mas aí nós pensaremos assim, mas isso acaba sendo comum, essa ideia de que o espírito vem pela sua vontade e provoca um fenômeno em qualquer lugar, através de qualquer pessoa, provocando ali efeitos dos mais diversos. Mas na verdade o que Kardec lembra é que há aqueles médiums que oferecem condições aos espíritos através da sua vontade. É o caso, por exemplo, do senhor Douglas Home, que nós já estudamos. Ele era um médium que ele se reunia na casa de pessoas, né, da Inglaterra, da Europa, de um modo geral, em alguns países da Europa e também na América do Norte, em que ele fazia, né, organizava uma reunião, as pessoas estavam presentes e a partir de determinado momento os fenômenos começavam a acontecer. Nós ficamos nos perguntando, né, mas será que de repente do nada, ele estando em casa, na rua, ou qualquer outro lugar, um fenômeno poderia acontecer sem que ele tivesse vontade? Naturalmente que sim. Porque o médium, principalmente o médium de efeito físico, ele oferece condições, oferece o ectoplasma, né, aquele fluido vital, para que o espírito possa provocar aquele fenômeno. Então, na verdade, ele doa espontaneamente. Ele não tem aquela ideia, eu vou doar a partir desse momento. E organicamente é interessante que quando nós fazemos um estudo sobre biologia, nós temos as nossas células, né? Como nós estudamos na escola, ela é dividida, né, naquele núcleo, no citoplasma e na membrana.
Dentro do citoplasma nós temos ali algumas organelas. Temos ali complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos, lisossomos, e temos também as mitocôndrias. As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela produção de energia. Alguns estudos afirmam que é através dessas mitocôndrias que o ectoplasma é produzido. Na própria biologia já é afirmado que há produção de ectoplasma. O que a gente precisa estudar um pouquinho mais agora é fazer uma unificação da definição dada pela biologia pela definição dada pela doutrina espírita, que é no caso do ectoplasma. Então isso é uma produção orgânica. Há aqueles médiums que têm uma produção excessiva. E é exatamente essa produção excessiva que faz com que ele se torne um médium de efeito físico. Então, como Kardec lembra sempre que a mediunidade é um fator orgânico. Então há aqueles que provocam os efeitos físicos e há aqueles que provocam os efeitos especiais, ou ambos. O que nós temos estudado recentemente, principalmente em torno dos fenômenos de efeitos intelectuais, é o estudo da glândula pineal. Como nós já conversamos, né? O Dr. Sérgio Felipe, aqui de São Paulo, ele tem estudado, né? Foi inclusive a sua dissertação de mestrado, estudado sobre a importância dessa glândula nos fenômenos intelectuais, classificando-a, né, como sendo uma antena, um receptor dos pensamentos dos espíritos. Então, nós estamos evoluindo nessas pesquisas, mas nada ainda definitivo. E é o que a gente espera, né, que chegado o momento em que essas pesquisas tragam afirmações que sejam conclusivas, nós teremos então aí a ciência começando a se envolver de uma forma mais objetiva, mais direta e mais neutra nos estudos mediúnicos. Aí sim o mundo espiritual vai se revelar com mais clareza e com mais propriedade também. E teremos, sem dúvida nenhuma, uma grande revolução aqui no nosso planeta, no nosso mundo. Porque então veremos a relação com o mundo espiritual como algo natural e que trará consequências não apenas com relação às crenças, mas principalmente também com relação à moralidade. Porque o comportamento das pessoas começarão a ter uma direção diferente a partir do entendimento de que os espíritos continuam existindo, né, como espíritos imortais, e também virão outras consequências, como a ideia da reencarnação, das influências espirituais, da lei de causa e efeito e tantos outros também, né? Elcio colocou, né, sinto muito na minha nuca, né, antes que quer dar qualquer manifestação, né? Tem algumas pineais, né, Elcio, que acabam sendo um pouquinho mais ostensivas, né? E esse é o problema, né? Fernando colocou, nenhum estudo dele, né, com o exame do cérebro já se poderia saber a mediunidade de uma pessoa. Você está afirmando ou perguntando, Fernando? Foi apresentado isso na medicina... Ah, tá. Foi apresentado isso no encontro de medicina espiritual, né, em 2007, né? Da Associação Médico Espírita, né? Então, o detalhe é que, mesmo assim, mesmo tendo essa teoria da parte dele, porque ele instituiu, né, para a gente ter uma ideia, só para complementar esse raciocínio, ele conseguiu implantar na Universidade Federal de São Paulo, que é a antiga Escola Paulista de Medicina, ele conseguiu implantar o curso de Medicina e Espiritualidade. E isso provocou um certo alvoroço, principalmente dentro do meio espírita. Só que, na verdade, esse curso ele não tem a intenção de começar a inserir conceitos espíritas dentro da universidade. Na verdade, é destacar a relevância das crenças das pessoas no tratamento médico delas, no seu bem-estar, na sua saúde física, mental, social, espiritual, né? Então, quando começou a falar assim que ele conseguiu implantar isso tudo, eu ouvi muitos comentários de pessoas: agora a medicina vai começar a estudar mediunidade, agora o espírito vai começar a ser levado em consideração. Na verdade, não. A gente tem que ir um pouco mais devagar, né? Sem essa empolgação toda, né? Ele usou o código de doenças, né? o CID-10, que fala, né, sobre as incorporações e tudo mais, mas, né, nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui na nossa sala o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra, e ele é doutor, né, em psiquiatria, estudando exatamente sobre os médiums, e conversando com ele sobre essa classificação, ele disse que essa classificação, na verdade, ela não faz com que a medicina aceite definitivamente, mas ela leva em consideração o sintoma que é apresentado.
E a partir desse sintoma é feita uma análise sobre as manifestações que os pacientes apresentam, e aí você pode classificar como, por exemplo, sendo dupla personalidade, um transtorno psiquiátrico e tudo mais. Né? Então, ainda não tem nada claro com a realidade da medicina. Do contrário, certamente seria uma grande revolução. É o que a gente espera que aconteça também. Aliás, essa é uma das previsões para essa nova era que a humanidade está vivendo, né, se aproximando cada vez mais do mundo espiritual. Vamos lá então. Então falamos das manifestações espontâneas, falamos das manifestações provocadas. Né? E o Sr. Douglas Home era esse, que provocava os fenômenos de acordo com a sua vontade, assim como outros médiuns de grande relevância na história do espiritismo, né, como foi o caso do próprio Peixotinho, como a gente já conversou por aqui, as irmãs Fox, que também eram outras que ou auxiliavam, né, na manifestação espontânea, né, ou também provocavam os fenômenos espíritas. Continua, assim como tantos outros também, né? As manifestações espontâneas aconteceram em todas as épocas e em todos os países. O meio de provocá-las era certamente também conhecido na antiguidade, mas era um privilégio de algumas castas que não o revelavam, senão a raros iniciados, sob condições rigorosas, escondendo-a do vulgo a fim de dominá-lo pelo prestígio e de um poder oculto. O prestígio de um poder oculto. Aqui foi interessante essa observação, porque Leon Denis fala sobre isso também, no primeiro capítulo do livro Depois da Morte, quando ele lembra das religiões antigas e a forma como essas religiões interagiam com o mundo espiritual. Algumas delas também apresentavam fenômenos. Só que o que chamava Leon Denis e o que chama aqui a atenção Kardec para nós é que essas religiões mantinham a 7 chaves, esse segredo, esse mistério. Então as revelações, a capacidade de trazer os fenômenos, né? Então nós tínhamos ali os profetas, os sacerdotes, as pitonisas, né? todos aqueles nomes que nós conhecemos do passado. Então as pessoas cultuavam, adoravam, as lideranças administrativas de cada nação tratavam esses religiosos, né, como sendo classes de destaque. Nós até sabemos hoje, né, que estudando um pouco de história medieval, nós temos ali que aquela pirâmide que mostra, no alto nós temos, né, o rei, o imperador. Um pouco mais abaixo nós temos a nobreza. Depois nós temos ali a classe dos trabalhadores, né, dos escravos. Mas lá em cima, ao lado do imperador, nós tínhamos o clero. Aliás, como a gente já conhece bastante dessas histórias, nós lembramos que os imperadores, reis, rainhas eram coroados pelos próprios representantes da igreja, que na época era dominante, no caso o Papa, com exceção de Napoleão, que foi um pouco rebelde, né? Que nós conhecemos um pouquinho a história dele, que quando ele foi ser coroado, ele tirou a coroa da mão do Papa e colocou na própria cabeça, para mostrar que ele era o dono da coisa, né? Então, mas os religiosos sempre estiveram ao lado, né? Na Grécia, nós tivemos também no Egito, tivemos na Mesopotâmia, de modo geral, principalmente com os sumérios, na Babilônia. Então nós tínhamos o rei e ali do lado sempre o sacerdote, que era capaz de trazer para ele principalmente revelações do futuro, já que era uma época de muitos conflitos, e esses médiums estavam ali presentes. Mas naturalmente eles não revelavam para ninguém aquilo que eles possuíam, ou a forma como eles provocavam aqueles fenômenos. Daí então era um privilégio de algumas castas, como Kardec lembra aqui também, né, e raros iniciados sob condições rigorosas, escondendo de todo mundo que tinha esse conhecimento. Então ninguém poderia ter acesso a isso tudo. De certa forma, o tempo foi passando, né? Kardec até coloca para nós aqui agora, ele diz assim, já leio aí, Didima, perpetuou-se, entretanto, até nossos dias em alguns indivíduos, mas quase sempre desfigurado pela superstição ou misturado às práticas ridículas da magia, o que contribuiria para desacreditá-la. Até agora, isso não passara de alguns germes lançados aqui e ali. A providência reservara à nossa época o conhecimento completo e a vulgarização desses fenômenos, para desligá-los de suas más alianças e fazê-los servir para o melhoramento da humanidade, hoje madura para compreender e tirar destes
as consequências. Aqui então o que Kardec lembra, né, que até pouco tempo, quando a gente fala pouco tempo, podemos colocar ali um século e meio, 2 séculos, esses mistérios continuavam ainda fechados, né? Acabei de ler aqui o item 16, o item 15, Firinha. Então, mantinha isso reservado ainda. E mesmo depois dessas revelações, o que Kardec procurou fazer exatamente essa vulgarização. Vulgarização é o vulgo, tornar uma coisa popular. O que ele fez? Ele escreveu um livro, cujo título era, né, conhecido na época, mais popularmente como Manual dos Evocadores, e começou a vender em livrarias. Não era mais aquele livro sagrado que ficava fechado dentro de uma sala escura, rodeado de velas e de símbolos, como se fazia no passado. Porque eles tinham ali os livros, né? Nós olhamos hoje esses filmes de fantasias, de magia, e sempre tem aquele livro que tem um cadeado, que tem um desenho estranho na capa, com aquele couro velho que fica escondido em algum lugar. Ali é chamado livro de magias, né? Aquele livro de feitiçarias, que tem fórmulas, símbolos e tudo mais. Essa mesma imagem continua presente até os dias de hoje. Aqueles livros que ficam sempre escondidos do acesso das pessoas, porque ele pode provocar algo de destruidor na vida das pessoas. O que Kardec fez foi exatamente o contrário. Ele escreveu um livro explicando todos os fenômenos e começou a vender a preços populares em todas as livrarias de Paris. E isso acabou depois se difundindo para todas as partes do mundo e foi exatamente como chegou aqui no Brasil. Então não tem mais aquela coisa de um livro de capa preta, com uma estrela brilhante desenhada na capa. Era um livro comum, onde você podia ler e compreender. Então todo mundo que diz assim, eu tenho um livro sagrado de magia, eu posso dizer, muito bem, eu tenho o livro dos médiuns, e daí? Não, mas ali ensina a fazer um monte de coisa. O meu também ensina a fazer um monte de coisa. Na verdade, o que vai determinar a direção ou o uso que se faz daquele conhecimento é exatamente a vontade e a relação que aquele médium tem com o mundo espiritual. Então nós tiramos, né? Por exemplo, né? Ou então o livro de São Ciprião também é a mesma coisa, né? Então, símbolos, livros e tudo mais, tudo isso cai por terra a partir do momento em que nós começamos a estudar a teoria dos fenômenos. E é aí que Kardec trouxe para nós a grande importância do estudo do perispírito e também da mediunidade. Então você pode usar uma capa preta com aquele gorro, né? com aquela cobertura, você pode usar um totem, você pode usar um símbolo pendurado no pescoço, você pode usar o que você quiser. Nada disso vai tirar a importância do estudo do pensamento, da mediunidade, do perispírito e da nossa relação com o mundo espiritual. Tudo se define aí. E Kardec teve muito cuidado, como a gente pôde perceber, no estudo do Livro dos Médiuns, como a gente vem fazendo, que a sua linguagem ela é muito cuidadosa para não despertar nas pessoas nenhuma ideia de uma ação mística. É tudo muito claro, é tudo muito bem definido, exatamente para isso. Então hoje nós vemos ainda, né, as pessoas praticando esses rituais. Ontem nós falávamos no Livro dos Médiuns, estudando sobre a mediunidade em crianças. Aliás, eu espero que vocês tenham feito a lição de casa, né? Lendo aquele texto e assistindo aquela entrevista da Sueli Caldas Schubert. Então, quando se falava sobre os jovens que brincam com a brincadeira do copo, que era um fenômeno interessante, né? Fenômeno físico interessante que vem sendo praticado na atualidade. Aliás, para quem quiser dar uma olhadinha de como é essa brincadeira, ou pelo menos assim uma pálida ideia de como é a nossa relação com o mundo espiritual nos momentos em que essas brincadeiras são provocadas, tem um clipe. Aliás, esse clipe é produzido assim muito mais para provocar um pouco de medo do que para esclarecimento. Então eu já comentei com vocês, tem uma cantora baiana, uma roqueira, chamada Pitti, P-I-T-T-I, ou T-T-Y, e ela produziu uma música, ela criou uma música chamada Memórias. Isso, a Pitti. Esse clipe Memórias, que vocês podem assistir pelo YouTube, ela conta um pouquinho, né, sobre os fantasmas que habitam o pensamento e tudo mais, e o clipe gira em torno de um grupo de jovens que vão para uma casa, que vai para uma casa considerada uma casa assombrada, e eles brincam então dessa brincadeira da tábua Ouija no centro da sala.
E aí então começam a aparecer algumas manifestações, né? Uns espíritos começam a aparecer, mas com aquela aparência, né, de espírito zombeteiro, espírito brincalhão. Então é um rock, né? Para quem não gosta de rock vai se sentir um pouquinho incomodado, mas assista um clipe para vocês verem que interessante que é. Então ela trouxe uma visão de como é uma manifestação espírita numa brincadeira como essa. E além dessas brincadeiras do copo que eu comentei com vocês, há outras também que nós temos hoje de jovens que fazem simpatias, tentando de alguma forma provocar um fenômeno espiritual, fazem evocações através de tentativas de criar feitiços, de criar magias para poder ganhar dinheiro ou para poder atrair um namorado e tudo mais, né? Além daqueles que são os mais agressivos, né? Como a Lívia lembrou, né? Que vão, né? Que são religiões que já cultuam realmente essas práticas em cemitérios, né? Ou mesmo esses jovens que adoram, né? Que tem esse comportamento meio mórbido, que gostam, né? De praticar ali, os seus rituais nesses ambientes, né? Deixa eu ver aqui que vocês escreveram aqui. A Dídima colocou lá em cima, né? Conhecimento que a doutrina oferece adquire a função universal e não apenas a denominação da religião espírita. Pode-se dizer assim? O que a doutrina traz para nós, o Dídima, muito mais do que as teorias, falando sobre mediunidade, falando sobre filosofia e tudo mais, é o método. Então essa talvez seja a maior herança, o maior legado que Allan Kardec tenha deixado para todos nós. Porque se você pensar assim, que eu posso compreender qualquer religião através dessa metodologia, através do raciocínio, através da análise, através da pesquisa, da investigação, nós chegaremos no mesmo ponto comum. Então, na verdade, quando nós temos aquela mensagem, aquela expressão que diz assim que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, tiramos toda a parte teórica que o Espiritismo apresenta e fiquemos apenas com o método. É isso que vai fazer com que todas as religiões, né, tenham aquela união, né? Elas vão se convergir para o mesmo ponto comum lá na frente, porque a partir do momento que todos começarem a raciocinar, a avaliar, né? Hoje pela manhã, assistindo ao telejornal que eu tenho o hábito de assistir, antes de começar as nossas atividades, todo mundo disse assim, né, que hoje é 13 de junho, dia de Santo Antônio. Aí os repórteres, naturalmente, né, começaram a fazer as entrevistas nas igrejas, nos grupos católicos e tal, e eles estavam fazendo aquele tal bolo, né, para poder, o bolo que tem a simpatia de trazer casamentos, ou então você colocar a imagem de Santo Antônio de ponta cabeça dentro de um copo d'água, você tirar o menino Jesus do colo dele, porque tudo isso acontece, né, tudo isso faz com que um casamento aconteça. Você come bolo com medalhinha de Santo Antônio no meio, a gente fica olhando e fala assim, meu Deus do céu, em pleno século XXI as pessoas continuam ainda vivendo essa ingenuidade, essa infantilidade na relação com o mundo espiritual. Se começassem, por exemplo, a fazer uma análise racional de tudo isso, de todas essas crenças, muitas dessas práticas, muitos desses hábitos religiosos deixariam de existir. Porque as pessoas começariam simplesmente a pensar. Mas elas não pensam, na verdade, elas não racionalizam aquele comportamento, né? Na verdade, eles cultuam e apenas isso. Então, essa é a maior contribuição que o Espiritismo pode dar para a humanidade. A fé raciocinada. Não precisa acreditar naquilo que o Espiritismo acredita. Basta apenas pensar da forma como o Espiritismo pensa, já vai ser o suficiente. Nós já teremos uma grande mudança aqui no nosso planeta, né? Deixa eu ver, em relação à aplicação do conhecimento da vontade do Espírito na autocura, né? Também é a mesma coisa, né? Nós sairemos daqueles milagres e tudo. Os conhecimentos de Kardec nas universidades têm importância muito maior do que agora o Espiritismo vai ser reconhecido, né? O espírita vai ser mais respeitado, né? Tirando essa ideia do preconceito, a gente vai começar certamente a ter uma abertura muito maior, né? O Enio colocou lá em cima também, tipo a Bíblia, que no passado as pessoas não tinham acesso às informações escritas, né? Era o caso, por exemplo, né, Enio, que a gente lembra, o próprio Martinho Lutero, lá no começo do século XVI,
quando ocorreu o renascimento cultural, paralelamente aconteceu também um outro fenômeno muito interessante, que foi a reforma religiosa. E um dos protestos de Martinho Lutero era exatamente a inacessibilidade das pessoas àquilo que estava escrito na Bíblia. Então todas as missas, todos os cultos eram realizados em latim, e naturalmente quando a gente fala no século XVI, eram poucas as pessoas, tirando ali, né, os filhos dos nobres que tinham esse desejo, que tinham condições de aprender a ler e escrever. Então você aprendia a ler e escrever num determinado idioma. Então foi no caso da Alemanha, que Martinho Lutero era um bispo alemão, quando ele protestou. E ele falou assim, a partir de agora, todas as Bíblias serão escritas em alemão. Isso foi uma verdadeira blasfêmia. Então a própria Bíblia era um livro de mistérios. Somente os sacerdotes, somente os religiosos eram autorizados a abrir aquele livro e interpretá-lo. E essa interpretação então vinha de acordo com a cultura de cada um. Foi aí que Martinho Lutero falou, negativo, a partir de agora a Bíblia vai ser em alemão, as missas, no caso os cultos, serão também em alemão, para que as pessoas possam entender o que aconteceu. Foi aí então que ele foi, né, excomungado da igreja, e houve aquela perseguição depois, né, com inclusive a própria Inquisição, na época, também perseguia os protestantes, mas aí as religiões protestantes criaram, né, um tal corpo filosófico, doutrinário religioso, que acabou se tornando ali uma concorrência direta para a igreja na época. Né? Então a gente vê assim como o que significa exatamente essa imagem, essa forma como as pessoas se relacionam com o mundo espiritual, sem ter a razão como referência, né? Então, a gente falou de tantos livros misteriosos, tantos livros místicos e tudo mais, mas a própria Bíblia era considerada um desses livros reservados apenas aos iniciados, né? Era a palavra de Deus que somente uns poderiam interpretar. Então, com essa popularização de Lutero, essa foi uma contribuição que ele trouxe para a humanidade também, para fazer com que as pessoas também tenham o direito de se relacionar diretamente com Deus. Porque hoje você tem, no catolicismo, os sacerdotes como sendo os representantes de Deus. Então, se você vai se confessar, se você vai participar de algum tipo de liturgia, o sacerdote sempre tem que estar presente. O que Lutero fez como contribuição foi dizer que você poderia levar a Bíblia para sua casa e você conversar diretamente com Deus sem nenhum intermediário. Essa foi uma das grandes quebras, das rupturas que ele trouxe na cultura da humanidade. Né? E a doutrina espírita hoje faz a mesma coisa, só que indo mais além. Que você não apenas precisa dos sacerdotes para conversar diretamente com Deus, mas diz muito mais, que você não precisa de sacerdote para nada. Porque todos nós somos espíritos, todos nós somos iguais e todos nós temos o mesmo conhecimento. Esse foi um segundo passo. Poderíamos dizer que Martinho Lutero trouxe a primeira grande revolução espiritual para a humanidade, e hoje nós temos o espiritismo trazendo uma segunda revolução. E quem sabe agora a terceira revolução, né? Não revelação, mas revolução, vamos ver como é que isso vai acontecer, como isso vai se dar. Provavelmente quando nós tivermos essa convergência filosófica entre todas as religiões em torno da fé raciocinada. Né? A Nega colocou lá em cima, beijo Nega, eu fiz a brincadeira do copo quando tinha uns 11 anos, com os meus amigos, lá na rua onde eu morava. Né? Depois ninguém dormia com medo e nunca tinha medo, né? Pois é, você nunca tinha medo, né? Mas a gente vê assim, é muito comum isso. Eu também já cheguei a participar da brincadeira do copo, como eu falei para vocês, quando eu tinha os meus 17, 18 anos mais ou menos. Só que a gente começou, né? Como eu já comentei com vocês, né? Eu trabalhava no Banco Itaú nessa época e havia uma sala que era uma sala de arquivo, e então éramos eu e mais 2 amigos de sessão. Um casal, né, 2 colegas que nós tínhamos lá. Aí nós colocamos lá o copo em cima de uma caixa, todo mundo deu as mãos, nós começamos a rezar o Pai Nosso, e todo mundo começou a rir e o negócio não terminou. Então essa brincadeira parou ali na risada, né, mas a tentativa, a intenção foi válida, né? Ninguém conseguiu terminar. Então, quer dizer, a gente nem começou na verdade, né? Porque foi uma situação tão ridícula que a gente estava passando, que um começou a olhar para a cara do outro e começou a rolar de rir ali, né? Então, a brincadeira não se consumou, felizmente, né? Na verdade, ela se consumiu. Deixa eu ver aqui. O Fernando colocou lá em cima, não é contra
algumas religiões, mas tem certas pessoas que só chega perto que se percebe que são batedores de tambor, né? Exalam baixo astral. Pois é, né? É um problema grave também. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Com relação à salvação, né? Mary Júlia colocou, né? Me mandaram colocar uma imagem de um certo santo de cabeça para baixo num copo de cachaça na porta da loja que trabalho, né? Para dar movimento e entrar mais dinheiro, né? Já pensou? Você quase fez? Pois é, né? E cada uma que a gente vê por aí. Deixa eu ver aqui, o Elcio colocou, né, daí a necessidade da diversificação também, né? Lívia colocou, né, aqui fazíamos com compasso, eu não dormia não, né? Qualquer barulho que eu ouvia me assustava, nunca mais fiz, nem quero. Nem precisa também agora, né, Lívia? Agora, Lívia, quando menos espera, já tem gente já dando uma cutucadinha no ombro dela por ali. Cindizinha colocou, né, uma vez me sequestraram para me obrigarem a fazer, né? Mas também não aguentaram, começaram a rir. Pois é uma situação tão estranha que não tem jeito, né? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente, meus amigos. Nós estávamos aqui então, paramos na número 15, né? A Vaninha colocou, né? Eu nunca consegui acreditar em simpatia nenhuma, né? Sempre tinha problema com isso, pois as pessoas que acreditam, né, não aceitam, né? Pois é. E tem isso tudo. E hoje de manhã, assim, a gente via, né, que a reportagem ela trazia assim até um tom irônico, né? Um tom assim meio engraçado, quando falava sobre todas as práticas que tinha. Então nós teremos aqui em São Paulo, hoje, 3 toneladas de bolos que vêm sendo produzidos por várias comunidades para poder fazer com que as mulheres, principalmente, né, comam um pedaço de bolo. Mas é uma situação tão assim assustadora, porque na hora em que o padre fala assim, vamos comer o bolo, é aquela selvageria de pessoas avançando em cima do bolo, enfiando a mão, levando para casa e tudo mais, que você fala, meu Deus do céu, onde nós estamos? Dentro de uma religião, dentro de uma visão religiosa, uma coisa assim que assustadora, porque avançam em cima do bolo, pedaço de bolo no chão, é isso, é aquilo, né? Realmente, né? Eu acho que o mundo está complicado. Ou vocês mulheres estão desesperadas, ou nós homens estamos causando esse problema. Mas alguma coisa certamente está errada, né? Pois é. Deixa eu ver aqui que colocaram. Cris Cassis, bom dia, né? E aquelas pessoas que fazem orações que dizem receber um aparelho, isso é válido? Na verdade, né, o que a gente coloca desse aparelho, né, o aparelho é o próprio médium, né? Então, tem várias denominações de algumas religiões que colocam o médium, né, como sendo o aparelho, o médium como sendo o cavalo, né, uma expressão principalmente ligada na Umbanda, né, no Candomblé, Candomblé principalmente, né, que é o cavalo, né? Então, é aquela expressão, quando você fala cavalo, você fica imaginando, né? Então, são práticas, né, que na verdade elas vão se disseminando geração após geração e as pessoas não pensam se aquilo mesmo é possível, se é daquela forma que acontece. Exatamente porque falta essa racionalidade. A filosofia acaba não sendo desenvolvida, né? Vamos lá então. Nós vamos entrar agora no item. Deixa eu ver, a Zilus colocou a fé é muito pessoal, né? A forma como manifestamos e como nos conectamos com a divindade superior é o que vale, penso eu. De fato é, né? A fé é muito subjetiva, mas eu tenho certeza, né, que o mundo espiritual espera que nós amadureçamos na forma como nós expressamos a nossa fé, para que nós saiamos, né, dessa cultura ainda muito ligada à matéria, muito ligada aos interesses mesquinhos. O dia que nós amadurecermos espiritualmente, a nossa relação com o mundo espiritual vai ser muito mais produtiva, digamos assim. Porque nós ainda temos essa história, né? Eu tenho fé e eu vou pegar um santo e eu vou comer um pedaço de bolo para poder me casar. Né? Então os espíritos param e ficam assim, meu Deus, vamos esperar eles crescerem mais um pouquinho. Né? Então, enquanto não sairmos dessa cultura ainda, muito limitada, né, a gente vai ter uma relação muito difícil com o mundo espiritual. O Elcio colocou, né, ecumenismo, será? Elcio, tem uma passagem interessante no Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do progresso, né? E nessa passagem, a pergunta que foi feita por Kardec foi se nós chegaremos um dia em que as nações não terão mais fronteiras e o idioma será o mesmo para todo mundo. E os espíritos respondem com muita sabedoria e muita tranquilidade. Ele falou que infelizmente isso vai ser impossível, porque pela diversidade cultural que existe no nosso planeta, não há possibilidade de você fazer uma unificação de tudo. Então o meu idioma é o meu idioma, as músicas que eu gosto. O Brasil, por exemplo, jamais vai se tornar um único país como a China.
Porque a China tem a sua história, tem a sua cultura, tem as suas tradições. Nós também temos a mesma coisa. Então nós continuaremos ainda mantendo essa diversidade. Agora, no caso das religiões, o ecumenismo no sentido filosófico, eu acredito. Nas práticas, vai depender ainda de cada cultura. Porque essa diversidade que existe é uma riqueza que nós temos, nós sabemos disso. Né? Então, assim como uma música, como uma vestimenta, como uma alimentação, a própria religião faz parte também dessa mesma cultura. Então, assim como nós colocamos, né, que o Espiritismo será o futuro das religiões, nós falamos no desenvolvimento filosófico dessas religiões e também do desenvolvimento da fé raciocinada. Aí sim eu acredito que nós teremos esse ponto comum lá na frente que a gente comentou há pouco. Agora, os rituais, as práticas, isso vai se ajeitando com o passar do tempo, né? Mas eu acredito que se isso acontecer e quando isso acontecer, isso vai demorar muito tempo ainda. A gente vai ter que se desintoxicar ainda de muitos apegos materiais, principalmente, né? A FD colocou, né? O desdobramento tem influência de outros espíritos ou é apenas o nosso espírito que decide, né? As duas coisas, tá, FD? A emancipação ou desdobramento é certamente uma capacidade que o espírito tem, tá? que o médium tem, nesse caso, ou que todos nós temos. Mas através de uma influência magnética que os espíritos podem exercer sobre o médium, isso facilita a sua emancipação. E isso para bom, isso para o bem e isso para o mal. Tá? Para o bem, nós temos ali casos como, por exemplo, relatos de Divaldo Franco, ele comentava sobre isso, e ele dizia assim que ele tinha algumas dúvidas sobre determinados pontos de situações do mundo espiritual. E aí então Joana de Ângeles dizia para ele assim, então eu vou te mostrar como isso funciona. A mesma coisa aconteceu com o Emmanuel em relação ao Chico. Aí ele adormeceu numa determinada noite, os espíritos foram lá, aplicaram passes nesses médiums, e eles então se emanciparam com facilidade, e aí então eles fizeram, né, realizaram atividades que eles desejavam. Isso é bastante comum. Né? Então, assim, os espíritos podem, sem dúvida nenhuma, favorecer essa emancipação. E por lado negativo, nós temos ali obsessores que fazem a mesma coisa. São muitas pessoas, né, que relatam que tiveram um pesadelo e que foram levados para algum lugar, e de fato isso aconteceu. E essa emancipação se dá exatamente pela influência magnética. Agora, para aqueles médiums que têm mais facilidade de emancipação, tem um médium que deita, de imediato ele já começa a ver, já vê assim, o mundo à volta dele com mais clareza. E ele pode então se deslocar para cá, se deslocar para lá, conscientemente ou não. Então isso acontece, inclusive médiums de emancipação, alguns são tão sensíveis a isso que basta ele encostar numa poltrona e dar uma leve cochilada que ele já começa a se ver do alto, né? Quantos relatos que pessoas que têm assim, né? Olha, eu estava deitado assim, eu fui dar uma cochilada depois do almoço, aí eu me vi assim, encostado no teto da minha casa, me vendo de cima para baixo. Esse é um caso de emancipação espontânea e que acontece de uma forma muito natural. Então, essa facilidade ou dificuldade vai depender de cada médium. E certamente a influência magnética de cada espírito, dos espíritos, podem favorecer essa emancipação sim. Tá? Isso são fatos que foram relatados por vários médiums que tiveram essa experiência. Né? Deixa eu ver o que vocês colocaram também. Né? É que eu tive o meu primeiro desdobramento há um mês atrás, né, e foi agonizante. Né? Embora como espírita eu tenha estudado, mas na teoria agora eu gostava, né, que acontece com lucidez, né, para poder comandar, e não acontece, né? O detalhe é assim, né, é a mesma experiência que você viveu. Se nós estudarmos como nós estamos estudando agora, né, porque os espíritos podem se manifestar através da mediunidade, porque o perispírito até aparecer um espírito para você, porque a gente acha que lendo a teoria tá tudo tranquilo, né? Não, porque eu sei como isso acontece, porque eu sei que os espíritos podem se manifestar. Dá uma andadinha à noite na sua casa, vai até a geladeira pegar um copo d'água e sente uma fungada no seu pescoço para ver só se você não sai correndo dali e vai se esconder embaixo das cobertas. Então estudar na teoria é uma coisa. A gente viver isso na prática é outra. Com a emancipação é a mesma coisa. Eu sei que a emancipação é possível, eu sei que o espírito pode através do pensamento, até que você se vê lá de cima com medo de cair. Aquela sensação de queda, aquela sensação disso, isso tudo pronto. Né? Então, estudar na teoria é uma coisa. Eu já marquei uma vez, vocês se lembram, né, Dudu? A gente foi comemorar o aniversário do Dudu no dia 13 de dezembro, e ia cair numa sexta-feira. A gente ia comemorar o aniversário dele lá num cemitério, né? Então a gente marcou, pessoal,
Sexta-feira 13, no cemitério, comemorando o aniversário do Dudu, novembro, né? Novembro. Né? É meia-noite lá no cemitério, né? Quase ninguém foi, né, Dudu? Nem você. Né? Então ninguém foi para. Ninguém teve coragem de fazer isso. Então é muito fácil a gente estudar na teoria. Na prática é muito diferente. Né? Deixa eu ver aqui. Pois é, não é mole não, né? Então assim, né? Jardim da Saudade. Todo mundo pensa assim, né? Portal da Esperança, Jardim da Saudade e tudo mais, né? Tem um cemitério que eu, por acaso, eu tive a oportunidade de identificá-lo de um vídeo, né? De um vídeo. É um cemitério assim, ele é muito antigo, ele era assim meio mal cuidado. E só de passar por aquele cemitério, pelo vídeo que eu vi, era uma coisa assim assustadora. Eu fico imaginando à noite aquele cemitério. E aí certa vez eu estava assistindo a um filme de ação desses que a gente, né, que a gente vê na televisão e tal, e por acaso eles passaram por aquele cemitério. Eu falei assim, então é lá. E se eu não me engano ele fica na Romênia. Eu falei, se nós fizermos, ele tem catacumbas, tem imagens, né, e toda a imagem de cemitério, a arte tumular, que a gente já conversou sobre isso, né, tem artistas que são especializados em arte tumular, então eles produzem aqueles anjos, as crianças, os animaizinhos, os desenhos dos mausoléus e tudo, né? Então, assim, os artistas que produziram aquelas imagens tumular naquele cemitério devia estar numa depressão terrível, porque só tinha imagem sofrida, imagem dolorosa e coisa e tal, né? Então a gente fica imaginando assim, eu sei que tudo isso é fantasia, eu sei que é isso, até quando a gente tem contato com a experiência. Aí a coisa muda completamente. A Cindizinha colocou, durante o Evangelho no Lar, fazendo sozinha, de olhos fechados durante a prece, sentiu o colchão da cama afundar, como se alguém sentasse, né? Aí o coração saltou de tanto medo, né? Quer dizer, o Evangelho acabou ali mesmo, né? Acabou naquela hora, né? Já não era mais assim, Senhor, abençoe meu Evangelho, né? Já começou, Deus me livre, né? Pois é. Já mudou completamente o tema, o tom da oração, né? Não é fácil, não. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram, né? O Elcio colocou, né? Um espírito tocou-me quando de sua manifestação numa reunião de efeitos físicos da fraternidade onde atuava, né? Saiu correndo ou não, o Elcio? A nega colocou, eu já senti também, né? Na minha cama, né? Em muitos lugares, né? Mas no começo eu senti medo, né? Depois me concentro e falo, né? Seja bem-vindo, se é do amor e da paz, né? E se não for, que você encontre a paz e tudo mais, né? Pois é. Osmar perguntou aqui, né, por que à noite as sensações espirituais são mais evidentes, né? Kardec fala sobre isso, Osmar, no livro dos médiuns, no capítulo 9, que trata dos lugares assombrados. Inclusive ele pergunta aos espíritos por que os espíritos dão mais preferência à noite do que durante o dia. E aí os espíritos responderam com muita naturalidade que é porque à noite nós estamos fora da nossa rotina. Né? Normalmente você está dormindo, você está com mais tranquilidade na sua casa. Agora imagine um espírito querer te assombrar em você. Aqui em São Paulo hoje, por exemplo, nós temos a greve dos trens. Então tem ali pessoas que demoram 3, 4 horas para chegar no trabalho, filas imensas, congestionamento. Imagina qual é o efeito que um espírito vai conseguir realizar em alguém preocupado, irritado, esperando o ônibus chegar. Agora quando você senta em casa, relaxa para ver uma televisão, apaga a luz e tudo mais, então é a sua faixa vibratória que acaba mudando, e isso favorece mais a influência do espírito. Né? Então é por isso que eles se manifestam mais à noite do que durante o dia, porque à noite nós estamos com a nossa mente mais tranquila e mais suscetíveis a essa influência, tanto para o bem como para o mal. Né? Se eu fosse, por exemplo, um mentor espiritual, um espírito protetor, certamente eu teria mais contato com o meu protegido durante a noite, para que ele pudesse receber minha influência com mais, para que ele pudesse entrar em sintonia com mais tranquilidade. Né? Claro que durante o dia eu tentaria passar para ele, né, algumas orientações para aquilo que ele precisasse, mas era à noite que a gente ia ter aquele bate-papo mais tranquilo. Né? Mas dá uma olhadinha lá, Osmar, capítulo 9, vai procurando ali nos parágrafos que Kardec separa, e ele faz exatamente essa pergunta, você vai encontrar a resposta por lá. Tá legal? O Francis colocou, né, quem está no Rio e conhece o cemitério de Irajá, né, se for um pouco sensível, só de passar de olho já sente arrepio, né, não é mole não. Dudu colocou, ontem eu estava no centro e na hora da prece eu vi 2 espíritos amigos que trabalhavam lá e que eu gostava muito ao meu lado, né? O marido de um lado e a esposa, tia Neuza, do outro, né? Senti uma vibração muito boa e comecei a chorar de emoção.
Depois fui falar com o presidente do centro e ela disse que era o aniversário de casamento deles se fossem encarnados, né? Que bacana. Uma experiência bem bonita. Mary Julie colocou nesse medo, né? É pouca fé, já que temos algum conhecimento de doutrina? Não é não, ô Mary. Na verdade, o medo, ele faz parte do nosso instinto de defesa. E tudo aquilo que ameaça a nossa segurança, ele provoca o medo. Então ele é muito natural, não é uma questão de fé, né? Na verdade, o que a gente começa a diminuir o medo é a partir do momento em que a gente começa a adquirir conhecimento. Mas não apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático também. Os relatos dos filhos do Peixotinho colocavam que desde criança eles conviviam com os espíritos, que eles se manifestavam, que eles apareciam brilhando lá no escuro, que eles pegavam as crianças no colo e saíam rodopiando e tudo mais. Quer dizer, se você convive com naturalidade, né, numa situação como essa, então você não tem por que ter medo. Então, na verdade, o medo ele é fruto do desconhecido. E como eu falei para vocês, estudar na prática é uma coisa. Muita gente tem medo de altura. Então eu posso falar assim, quer dizer então que se você começar a ler sobre paraquedismo, você pode saltar de paraquedas sem nenhuma preocupação? Não, o medo continua. Porque ele faz parte do seu instinto de sobrevivência. Então, cada um reage de uma forma diferente sob determinadas ameaças, podemos dizer assim, né? Em determinadas circunstâncias. Então, com o passar do tempo, conforme a gente vai se familiarizando com essa nossa relação com o mundo espiritual, certamente nós mudaremos muitos desses nossos preconceitos. Porque tem um detalhe interessante, né, quando se fala sobre a presença dos espíritos. Nós lemos o Livro dos Espíritos, falando sobre perispírito, falando sobre a presença dos amigos espirituais, falando sobre o nosso conhecimento e tudo mais. Aí você liga a televisão e assiste um filme chamado Exorcista. Qual que tem mais efeito sobre o seu inconsciente, o Exorcista ou o Livro dos Médiuns? Obviamente que é o filme de terror. Né, Cindizinha? Então esses filmes de terror eles acabam trazendo para nós uma certa imagem do mundo espiritual, uma imagem distorcida, uma imagem negativa, que ela acaba ficando registrada. Então quando você anda na sua casa à noite, a primeira coisa que você pensa não é em ficar rezando, fazendo uma prece para agradecer seu dia. É aquela mão de caveira, né, aquela mão de esqueleto que vai sair embaixo da cama pegando no teu pé. Então nós somos bombardeados o tempo todo por imagens que são negativas, que acabam distorcendo o mundo espiritual. E distorcendo o mundo espiritual, né? Pois é, nem precisa de muita coisa, né, Shanri? Então, é essa imagem. Então, na verdade, o que nós poderíamos fazer, né? Pois é, né? Tá vendo, Zé? Imagina você vendo a sua televisão, você e a Rosa assim quietinho, aquela luz assim, aquela meia luz, tranquilo, dia dos namorados, de repente você liga a televisão, o chamado, e aparece aquela dona saindo da televisão, assim, com o cabelo pendurado. Aí você fala assim, não, eu não preciso ter medo dela, porque eu estou lendo o Livro dos Médiuns. Tá? Solta o Livro dos Médiuns e sai correndo, né? É instinto, né? Não tem como. Né? Por falar embaixo da cama, né? Ainda evito deixar o pé para fora durante a madrugada. Só você, né? Tem gente que entra na porta do quarto, abre a porta e se joga em cima da cama, né? Ele não anda até a cama, ele se lança em cima da cama, né? Porque vai que aparece, né? Ainda mais quando você assiste um filme como O Sexto Sentido, como aconteceu com aquele garotinho, né? Já pensou? Robertinha então nem dorme, né? Eu tenho uma prima, Robertinha, que ela não pode assistir nem Branca de Neve, porque se aparecer a bruxa ela fica com medo. De tão assustada que ela é, né? Ela tem que assistir romance, assistir comédia, suspense nem pensar. Né? A Jujuba colocou, né? Eu tenho medo de olhar debaixo da cama, né? Todo mundo tem. Vai que encontra alguma coisa, né? Tá certo, né? Vamos lá então, pessoal. Bom, faltam aqui 15 minutos. A gente vai entrar agora no outro ponto, né? Se eu fico sozinho em casa, eu deixo as luzes acesas, né? Pois é, né? Não, porque eu sou espírita, porque eu leio o Livro dos Médiuns, porque eu sei do mundo espiritual. Até ficar sozinho em casa e acaba a luz, né? Aí já acabou toda aquela nossa solidez de fé, né? Então não é uma questão de fé, como eu falei para vocês, é uma questão de experiência, né? É uma questão de sobrevivência e de experiência. Cada um sabe exatamente por que aquele medo se desenvolveu, né? E algumas vezes são medos que surgem que são realmente bastante consistentes, de acordo com a experiência que cada pessoa viveu. Né? Então, é difícil a gente simplesmente julgar, né? Se é bom ou se não é. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá mais um pouquinho aqui. Bom, nós vamos entrar, pessoal, aqui num outro parágrafo agora, que fala sobre as manifestações visuais. Como é um novo parágrafo, e a gente tem pouco tempo agora para concluir o nosso trabalho, eu nem vou entrar nele agora, eu vou deixar para o nosso próximo encontro.
tá? Porque senão a gente vai começar o estudo e depois vai ter que interromper. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Minha prima trabalha na desobsessão e tem medo de espíritos. Né? O pior é quando a gente imagina médiums, trabalhadores espíritas, como esse caso, e fica apavorado. Né? Fica apavorado. A gente vai pegar esse resto, Elcio, na próxima terça-feira. Tá? Amanhã, sexta-feira, a gente tem o nosso Evangelho. E segunda-feira o Livro dos Médiuns. Então é só terça-feira que a gente vai dar continuidade nesse tema. Tá? Mas amanhã no Evangelho a gente está firme e forte. Né? Então, quando a gente fala sobre essa questão, tem muitos médiums que trabalham em centros espíritas porque são obrigados. E essa obrigação a gente fala por causa do equilíbrio. Né? É às 9 horas da manhã, Cris. Tá? Então a gente vai ser. Então eles trabalham porque são obrigados, porque tem a mediunidade desequilibrada, porque tem sensações que são desagradáveis, e ele precisa colocar aquilo em prática para poder se equilibrar, porque ele é espírito e tudo mais, ele vê aquilo como um tratamento. Né? E aí dessa forma a gente vê que eles estão lá porque eles precisam, não porque eles querem. Muitos médiuns dizem assim, se eu pudesse, né André? Se eu pudesse eu jogaria fora minha mediunidade, né Lívia também? Né, e ficaria sem ver nada, sem sentir nada. Então, mas na verdade, por que isso tudo? Cada um, né, tem uma forma diferente, né? Pois é. Então, são situações, né, que com o passar do tempo a gente vai mudando. Quando a gente vai, uma relação que a gente vai ter uma relação mais saudável, uma relação mais produtiva, mais racional, e não essa relação desequilibrada que a gente acaba vivendo, né? O Enio colocou lá em cima, não consegui ver o filme completo chamado Hellraiser, né? Renascido do Inferno. Não consegui ver esse filme até o final. Né? Teve um filme, inclusive, que saiu recentemente, que era O Último Exorcismo. Eu achei até engraçado essa situação, porque quando você fala O Último Exorcismo, era O Último Exorcismo. Aí saiu O Último Exorcismo Parte 2. Então eles não tinham mais o que fazer, e em vez de acabar no Último Exorcismo, eles fizeram O Último Parte 2. Né? Eu falei, meu Deus, né? Até onde a gente vai com essas criações que eles fazem, né? Então é isso, porque na verdade o medo ele provoca em nós uma sensação interessante, né? A adrenalina provoca esse medo, e a adrenalina é viciante, né? As pessoas gostam disso, né? Então, por gostarem, né? A lei na verdade é a lei da oferta e da procura, né? Se tem filme desse jeito no mercado, é porque tem pessoas que gostam, né, de ver esse filme, e dá muito dinheiro sem dúvida nenhuma, né, Elcio? Né? A Cindizinha é fanática nesses filmes, né, Cindizinha? Eu vejo esses filmes assim quando eu vejo mais uma questão didática, né? Teve um filme chamado qual é o nome dele? Em inglês é chamado Haunting Connecticut, em português Evocando Espíritos, né? E saiu Evocando Espíritos 2. E esses dois filmes tratam de fenômenos reais que aconteceram nos Estados Unidos. Então, toda vez que aparecem esses filmes, eu assisto, né? Porque assim, é uma questão de cultura. E eu não vou dizer que eu não goste, mas eu vou dizer assim que vai de 0 a 10, esse filme eu dou 6 de prazer para ele, Tem filmes que eu gosto muito mais, né? Então, mas eu assisto, né? Porque é uma questão que a gente vai aproveitando e a gente vê quantos argumentos vão aparecendo em virtude, né, daquilo que a mídia vai trazendo para nós como fantasia, né? Eu até gosto, né? Então, mas tem uns filmes que eu começo a ver assim, eu já paro, já olho e falo assim, não aguento ver esse filme, não. Quando eu vejo que é muito besterol, eu paro, né? Se ele tem algum fundo didático, eu até aproveito de alguma forma, né? Mas esse é o mundo que a gente vive, essa é a nossa realidade, né? Então vamos lá. Muito bem, pessoal, a gente vai fechando por aqui o nosso trabalho, apesar da gente ter mais 8 minutinhos ainda para concluir aqui o nosso estudo, né? Vocês querem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar para a gente tratar? A Vaninha está colando aí direitinho, né, os links de divulgação aqui de áudios, de vídeos que vocês queiram, né? Então é só acessar e aproveitar, né, aquilo que nós temos de material aqui na internet, principalmente, né? Mais alguma coisa que vocês queiram expor? Né? O bate-papo é sempre bom, né? Eu achei o bate-papo. Se a gente tem assunto para ficar trocando ideia, é sempre muito legal, porque é a forma que a gente tem de fazer do espiritismo algo prático, algo realmente produtivo, porque a gente traz para a realidade aquilo que a gente estuda na teoria.
Se a gente ficar estudando assim, não, porque os espíritos podem lá naquela época e tal. Se você não trouxer isso para a sua vida e começar a se perguntar assim, né, eu vivi isso porque eu senti isso, porque eu faço isso, aí você fala assim, isso é espiritismo. Porque aí sim você começa a entender como ele funciona. Do contrário, vai ficar uma coisa tão distante da nossa realidade, do nosso dia a dia, que, né, você acaba não entendendo exatamente qual é a função de uma doutrina como essa, né? Eu também acho, viu, fraterno? Eu gosto bastante da gente ficar conversando, trazendo isso. É no nosso dia a dia que a gente vai. Muitos estudos que a gente ouve, infelizmente, fica assim, né? Porque Kardec, naquela época, ele fez e um monte de gente também fez. E a pergunta é, quem é esse monte de gente? Como aconteceu? E quando a gente começa a pesquisar, esse monte de gente somos nós mesmos. Que vivemos experiências bastante semelhantes, mas a gente nunca correlacionou aquilo que nós vivemos na nossa especialidade, na nossa experiência pessoal, daquilo que a gente estuda na teoria. Aí começa a ficar completamente diferente. Né? Então, para vocês, olha só, pessoal, para quem não é médium de efeito físico, tá? Presta atenção. Não tem preocupação porque não vai sair nenhuma mão embaixo da cama, tá? Se você for um médium de efeito físico, pode ter uma materialização. Mas se você não é médium de efeito físico, Cindizinho, não se preocupa que nenhuma mão vai aparecer para te pegar, tá? Fica tranquilo. Então é através da razão que a gente começa a definir quem é quem pode e quem não pode. Nenhum prato vai voar na casa, nem nada vai acontecer de interessante. Né? Deixa eu ver aqui. A culpa foi minha agora, né, André? Queimou teu feijão, a culpa é minha. Eu já peguei isso também. Quem queimou foi o Zé, né, Zé? Uma vez estava fazendo feijão lá, ficou prestando atenção no estudo, queimou o feijão dele. Oh, meu Deus. E a culpa foi minha. Né? Tá lá, a Miriam colocou, né? Se vocês quiserem, quando eu desencarnar, eu visito. E você visita de uma forma didática, né, Miriam? Eu conversei com meu primo uma vez, né? E ele ficava perguntando, cheio de medo, né? Ele dizia assim, né? Poxa vida, mas como é que será que é o mundo espiritual? Né? Será que os fantasmas existem mesmo? Eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, quando eu desencarnar, eu venho te contar. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, você vai vir aqui a gente marca um encontro na praça de alimentação de um shopping center no domingo, meio-dia. Que aí tem bastante gente, não vai ter problema de eu infartar. Mas se eu infartar também vai aparecer no jornal, né? Jovem infarta no meio da praça de alimentação de um shopping. Causa desconhecida. Né? Então, é assim que a gente acaba sofrendo tudo isso, né? O Décio colocou para nós, muito embora o espírito possa usar outro médium sem ser aquele que ele quer se comunicar, né? Pois é. Se for vizinho, né, Décio? Você pode não ser médium de efeito físico, né? Mas se o vizinho for, aí a casa cai. Né? O Dudu colocou, né? Eu só posso colocar uma coisa que sempre passou na minha mente no início da mediunidade, né? Se você sente algo e acha estranho, né? Procure um centro espírita idôneo e converse com quem entende desse processo. O atendimento fraterno sempre será muito melhor do que ficar sofrendo com sintomas e aparições que você não sabe de onde vem. Mas sabe qual é o problema, Dudu? É que muita gente pensa assim, olha, eu estou sentindo isso, mas será que depois que eu conversar lá isso vai piorar? Então muita gente não vai por medo. Então ele prefere ficar do jeito que ele está do que descobrir que tem alguma coisa maior por trás. Então a ignorância, como a gente sempre fala, a ignorância é sempre uma bênção, né? Então se você vai descobrir, vai que começa a acontecer com mais intensidade. Aí o pessoal vai dizer para você, tá vendo? Você foi mexer com essas coisas? Mexer com essas coisas de espírito dá nisso, tá vendo? Aí você acaba levando o culpado, não precisa sendo culpado por isso depois, né? Mas tem mais aqui mesmo, né? Bom dia, Fletcher. Tem um amigo que deve ser médium de efeito físico, anda aparecendo jovens debaixo da cama dele. A esposa jura que é ser materialização, né? Uma boa desculpa também, né? Os espíritos que são culpados nessa hora depois. Bom, vamos lá então. Filhinha, quem vai fazer o encerramento para nós? Eu esqueci. É Betinha? Pois é. Betinha, você pode subir? Beleza. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso trabalho, a gente vai fazer aqui a nossa prece de encerramento. Né? Mas é normal, viu, fraterna? Não precisa... Né?